Sabe quando você sente que algo está errado, mas todo mundo ao seu redor age como se você fosse louca? Foi assim que tudo começou. Meu nome é Helena, tenho 34 anos, e por muito tempo acreditei que era paranoica. Hoje sei que não era. Minha prima Carla sempre foi a queridinha da família. 2 anos mais velha que eu, ela tinha aquele jeito de chamar atenção que eu nunca consegui ter. Cabelo sempre perfeito, roupas impecáveis, um sorriso que conquistava todo mundo. E eu? Bem, eu era a prima quieta, estudiosa que passava despercebida nos almoços de domingo. Crescemos juntas, praticamente irmãs. Nossas mães eram gêmeas e moravam na mesma rua. Carla dormia na minha casa, eu dormia na dela. Brincávamos de boneca, fazíamos planos para o futuro. Ela sempre dizia que seria modelo ou atriz. Eu sonhava em ser advogada. O que eu não percebia na época era como ela reagia quando algo bom acontecia comigo. Uma nota alta na escola, um elogio de um professor, um menino que demonstrava interesse. Sempre havia um comentário sutil, um sorriso forçado, uma forma de diminuir minha alegria. Ah, Helena, você só tirou nota boa porque a prova estava fácil. Esse menino só está interessado porque você ajudou ele com a lição de casa. Pequenas coisas que, na época, eu interpretava como brincadeira entre primas. A vida seguiu. Ela realmente tentou ser modelo, fez alguns trabalhos, mas nada muito expressivo. Eu me formei em direito. Comecei a trabalhar num escritório pequeno. Aos 28 anos, conheci Gabriel. Gabriel era tudo o que eu não sabia que estava procurando. Advogado também, mas especializado em direito empresarial. Inteligente, engraçado, carinhoso. Ele me via de uma forma que eu nunca tinha me visto. Me fazia sentir especial, bonita, importante. Nosso relacionamento floresceu naturalmente. Ele me apresentou para os amigos dele, me levava para jantares importantes, me incluía em tudo. Pela primeira vez na vida, eu me senti verdadeiramente amada e valorizada. Quando contei para a família que estávamos namorando sério, a reação de Carla foi estranha. Ela fez muitas perguntas sobre Gabriel. De onde ele vinha, quanto ele ganhava, se ele tinha outras namoradas antes de mim. Você tem certeza de que ele é sério, prima? Homem bonito assim normalmente não se contenta com uma mulher só. Eu ri, achando que ela estava sendo protetiva. Que ingênua eu era. O pedido de casamento aconteceu 2 anos depois, num restaurante lindo no centro da cidade. Gabriel havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Ele sabia que eu não gostava de muito alarde, então foi íntimo, perfeito. Quando ele se ajoelhou e tirou o anel, eu chorei de felicidade. A família ficou eufórica. Minha mãe chorou. Minha tia abraçou Gabriel como se fosse um filho. E Carla? Carla sorriu, me parabenizou, disse que estava feliz por mim. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Os preparativos do casamento foram intensos. Gabriel e eu queríamos algo elegante, mas não exagerado. Escolhemos uma igreja pequena, mas linda, um salão aconchegante, flores simples e delicadas. Carla se ofereceu para ajudar com tudo. Na época, pensei que era um gesto carinhoso. Deixa comigo, prima. Vou te ajudar a ter o casamento mais lindo do mundo. E ela ajudou mesmo. Estava sempre presente nas reuniões com fornecedores. Dava opiniões sobre tudo. Se envolvia em cada detalhe. Às vezes eu sentia que ela estava mais empolgada com o meu casamento do que eu mesma. O que eu não sabia é que por trás da fachada de prima prestativa, ela estava coletando informações. Nomes, telefones, detalhes íntimos dos meus preparativos. Como uma espiã infiltrada na minha própria vida. O casamento foi lindo. Realmente foi o dia mais feliz da minha vida até aquele momento. Gabriel estava deslumbrante no altar. Eu me senti uma princesa no meu vestido. As fotos ficaram perfeitas. Os convidados se divertiram. Tudo saiu como planejamos. Carla foi uma das madrinhas. Estava linda, como sempre, e fez um discurso emocionante sobre nossa amizade desde crianças. Todos ficaram emocionados. Ela falou sobre como éramos inseparáveis. Como ela sempre soube que eu encontraria meu príncipe encantado. Helena sempre foi especial, ela disse com lágrimas nos olhos. Ela merece toda a felicidade do mundo. Naquela noite, dançando com Gabriel, eu pensei que minha vida estava completa. Finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Minha pessoa, minha felicidade. A lua de mel foi perfeita. 15 dias na Europa, visitando cidades que sempre sonhamos conhecer. Paris, Roma, Barcelona. Gabriel fazia questão de fotografar cada momento, cada sorriso meu. Dizia que queria guardar para sempre aqueles dias mágicos. Voltamos radiantes, bronzeados, apaixonados.
Nosso apartamento estava do jeito que deixamos. As plantas que Carla se ofereceu para regar estavam vivas e bonitas. Tudo parecia perfeito. As primeiras semanas após o casamento foram de adaptação gostosa. Gabriel e eu aprendendo a viver juntos no dia a dia, não só nos fins de semana. Pequenas descobertas sobre os hábitos um do outro, a intimidade crescendo, a sensação boa de acordar todos os dias ao lado da pessoa que você ama. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foram comentários isolados de amigos e familiares. Perguntas aparentemente inocentes sobre como estava o casamento, se Gabriel estava tratando bem de mim, se eu tinha certeza de que tinha feito a escolha certa. Helena, você sabe que pode conversar conosco sobre qualquer coisa, né? Se alguma coisa não estiver bem... Eu ficava confusa com esses comentários. Meu casamento estava ótimo. Gabriel era um marido maravilhoso. Por que as pessoas estavam agindo como se eu estivesse em perigo ou escondendo algo? Depois vieram os olhares. Nos almoços de domingo, nas reuniões familiares, eu sentia que as pessoas me olhavam de forma diferente. Com pena, com preocupação, como se soubessem de algo que eu não sabia. Gabriel também começou a perceber. Um dia ele chegou em casa chateado depois de um happy hour com os amigos. Helena, tem alguma coisa estranha acontecendo. Hoje o Marcos me perguntou se eu estava sendo fiel a você. Disse que tinha ouvido alguns rumores estranhos sobre nosso casamento. Meu sangue gelou. Rumores? Que tipo de rumores? Tentamos descobrir de onde vinham essas histórias, mas era como tentar pegar fumaça com as mãos. Sempre alguém tinha ouvido de alguém que tinha ouvido de outra pessoa. Ninguém sabia dizer exatamente onde as fofocas começaram. As histórias eram variadas e cada vez mais elaboradas. Que Gabriel tinha casos extraconjugais. Que eu sabia e fingia que não sabia porque tinha medo de ficar sozinha. Que nosso casamento era só de fachada. Que Gabriel só tinha casado comigo por interesse financeiro. A mais dolorosa de todas era que eu era uma mulher submissa e ingênua que se deixava ser enganada porque tinha medo de enfrentar a realidade. O pior é que as pessoas que espalhavam essas histórias faziam isso com uma cara de preocupação genuína. Como se estivessem tentando me ajudar. Me alertar sobre algo que eu estava cega para ver. Helena, querida, todo mundo pode ver que você está sofrendo. Por que você não admite que as coisas não estão bem? Mas eu não estava sofrendo. Meu casamento estava ótimo. Gabriel era atencioso, carinhoso, presente. Chegávamos juntos aos eventos, saíamos juntos. Ele me apresentava orgulhoso para todo mundo. Onde estavam os sinais de traição que todo mundo dizia estar vendo? A situação começou a afetar minha saúde mental. Eu comecei a questionar minha própria percepção da realidade. Será que eu era mesmo ingênua? Será que Gabriel estava me traindo e eu era burra demais para perceber? Comecei a prestar atenção obsessiva em cada gesto dele, cada palavra, cada olhar. Verificava o celular dele quando ele estava no banho. Chegava mais cedo em casa para ver se encontrava alguma evidência de traição. Me tornei uma pessoa que eu não reconhecia. Gabriel percebeu minha mudança de comportamento e ficou cada vez mais frustrado. Helena, o que está acontecendo com você? Por que está me tratando como se eu fosse um criminoso? Como explicar que todo mundo estava dizendo que ele me traía, mas eu não via nenhuma prova? Como dizer que eu estava começando a duvidar da própria sanidade? Nossas brigas se tornaram frequentes. Eu acusava. Ele se defendia. Ele se sentia injustiçado. Eu me sentia enlouquecida. O clima em casa ficou pesado, tenso. Exatamente o oposto do que tínhamos antes. Foi quando Carla começou a aparecer mais na minha vida. Prima, eu estou percebendo que você não está bem. Quer conversar comigo sobre isso? Ela chegava na minha casa com doces, com um ombro amigo, disposta a me escutar. E eu, desesperada por alguém que me entendesse, abri meu coração para ela. Contei sobre os rumores, sobre minhas inseguranças, sobre como estava me sentindo perdida. Carla me ouvia com atenção, fazia as perguntas certas, demonstrava preocupação genuína. Helena, você sabe que eu te amo como uma irmã, né? E é por isso que eu preciso ser honesta com você. Meu coração disparou. Ela sabia de alguma coisa? Eu não queria ter que te contar isso, mas algumas pessoas me procuraram porque estão preocupadas com você. Tem gente que viu Gabriel em situações comprometedoras. Senti o mundo desabar aos meus pés. Que tipo de situações? Jantares íntimos com uma colega de trabalho. Eles pareciam muito próximos, sabe? Não quero alimentar sua paranoia, mas acho que você tem o direito de saber. A partir daquele dia, Carla se tornou minha confidente principal. Era ela quem me ligava quando eu estava chorando. Ela quem me consolava quando eu brigava com Gabriel. Ela quem me aconselhava sobre como lidar com a situação. Você precisa ser forte, prima. Não deixe ele te fazer de boba. Você merece a verdade.
E aos poucos, ela foi plantando mais sementes de dúvida na minha cabeça. Sempre com muito cuidado, sempre se fazendo de preocupada, sempre dizendo que não queria me magoar, mas que tinha o dever de me proteger. Hoje eu vi ele saindo de um prédio no centro da cidade. Não é onde fica o escritório dele, né? Ele te disse alguma coisa sobre ter um compromisso por lá? Ontem uma amiga minha viu Gabriel num restaurante que vocês frequentam, mas ele não estava sozinho. Era uma mulher loira, bem arrumada. Pode ser coisa do trabalho, mas achei estranho ele não ter comentado nada com você. Cada informação que ela me passava era como uma punhalada. Eu confrontava Gabriel, ele se defendia, eu não sabia em quem acreditar. Nossa relação se deteriorou completamente. Gabriel tentou ser paciente no início, mas depois de meses sendo tratado como suspeito na própria casa, ele começou a perder a paciência também. Helena, isso não pode continuar assim. Ou você confia em mim ou não confia. Mas eu não vou viver sendo interrogado todos os dias como se fosse um criminoso. Eu queria confiar, mas as evidências que Carla me apresentava pareciam tão concretas, tão detalhadas. Como ela poderia estar inventando tudo aquilo? A gota d'água foi quando ela me mostrou fotos. Prima, eu não queria ter que fazer isso, mas você precisa ver a verdade. Não posso mais ficar vendo você sofrer por causa de um homem que não te valoriza. As fotos mostravam Gabriel abraçando uma mulher na porta de um prédio. Ela era loira, bonita, bem vestida. Eles pareciam íntimos, confortáveis um com o outro. Meu mundo desabou completamente. Ali estava a prova que eu tanto temia encontrar. Gabriel estava realmente me traindo. Confrontei ele naquela mesma noite, chorando, gritando, mostrando as fotos. Ele ficou pálido, depois confuso, depois indignado. Helena, essa mulher é a Fernanda, a advogada que trabalha comigo no caso da construtora. Nós somos colegas de trabalho. Essas fotos devem ter sido tiradas depois de uma reunião. Então, por que você nunca me contou sobre ela? Por que nunca mencionou que trabalhava tão próximo de uma mulher? Porque eu trabalho com várias pessoas. Eu não sabia que tinha que te dar um relatório detalhado de todos os meus colegas. A discussão foi terrível. Eu estava convencida de que ele estava mentindo. Ele estava indignado por eu não confiar nele. Dormimos separados pela primeira vez desde que nos casamos. No dia seguinte, Carla apareceu na minha casa. Prima, eu sei que foi difícil para você ver aquelas fotos, mas você fez a coisa certa confrontando ele. Carla, eu não sei mais o que pensar. Ele jurou que é só colega de trabalho. Helena, você está sendo ingênua de novo. Homem casado não abraça colega de trabalho dessa forma. E por que ele nunca falou dessa mulher para você? Ela tinha razão. Se fosse realmente só trabalho, por que tanto segredo? Você precisa tomar uma decisão, prima. Ou você aceita ser enganada para o resto da vida, ou você vai atrás da verdade. Mas como? Eu não tenho mais provas além das fotos. Deixa isso comigo. Eu vou descobrir tudo sobre essa tal de Fernanda. Onde ela mora, onde ela trabalha, que tipo de relação ela realmente tem com o Gabriel. Naquelas semanas, Carla virou praticamente uma detetive particular trabalhando no meu caso. Ela sempre tinha novas informações, novos detalhes comprometedores sobre Gabriel e Fernanda. Eles almoçam juntos pelo menos 3 vezes por semana. Ela está sempre no escritório dele mesmo depois do horário. Ontem eles saíram juntos e só voltaram 2 horas depois. Cada nova informação me deixava mais paranoica e mais convencida de que meu casamento era uma mentira. Gabriel percebia minha mudança de humor, tentava conversar, mas eu já não conseguia mais confiar em nada que ele dizia. Helena, eu não sei mais o que fazer. Você não acredita mais em mim. Não confia em mim. Como um casamento pode funcionar assim? Ele estava certo, mas eu não conseguia voltar atrás. As evidências eram muito fortes, muito concretas. Como ignorar tudo aquilo? Foi quando Carla sugeriu a solução mais drástica. Prima, você precisa flagrar eles juntos. É a única forma de ter certeza absoluta. Como assim flagrar? Seguir eles, ver onde vão, o que fazem. Só assim você vai saber a verdade de uma vez por todas. A ideia me pareceu absurda no início, mas Carla insistiu tanto que acabei cedendo. Marcamos um dia para seguir Gabriel depois do trabalho. Foi humilhante. Me senti uma louca varrida escondida atrás de carros, observando meu próprio marido como se fosse uma criminosa. Mas eu precisava saber a verdade. Gabriel saiu do escritório pontualmente às 6 horas. Carla e eu o seguimos até um restaurante no centro da cidade. Ele entrou sozinho, se sentou numa mesa, pediu alguma coisa. 15 minutos depois, Fernanda chegou. Loira, elegante, exatamente como nas fotos.
Eles se cumprimentaram cordialmente, se sentaram, começaram a conversar. Está vendo, prima? Eles têm intimidade. Olha como ela ri das piadas dele, como se inclina para falar com ele. Eu observava cada gesto, cada sorriso, procurando sinais de romance. Realmente pareciam confortáveis um com o outro, mas nada que não pudesse ser explicado por uma amizade profissional. Carla, eles parecem estar só conversando sobre trabalho. Ela tem uma pasta de documentos ali. Helena, você está sendo ingênua de novo. Ninguém marca jantar romântico num restaurante desses para falar de trabalho. Ficamos observando por mais de 1 hora. Gabriel e Fernanda conversaram, riram, comeram. Mas nada que eu vi parecia romanticamente comprometedor. Quando eles se despediram, foi com um aperto de mão cordial, nada mais. Então? Perguntei para Carla no caminho de volta. Não vi nada demais. Prima, você está negando a realidade. Eles claramente têm algo além do trabalho. Você viu como ela olhava para ele? Comecei a questionar se eu estava mesmo sendo cega ou se Carla estava vendo coisas que não existiam. Mas ela parecia tão convicta, tão preocupada comigo, que acabei acreditando que eu é que estava sendo ingênua. As semanas seguintes foram as piores do meu casamento. Eu estava completamente paranoica, questionando cada palavra de Gabriel, cada ausência dele, cada mudança no comportamento dele. Gabriel tentou ser compreensivo, mas estava claramente chegando ao limite da paciência. Helena, você precisa de ajuda profissional. Essa obsessão está destruindo nosso casamento e sua saúde mental. Você está tentando me convencer de que sou louca para eu parar de investigar seus casos? Eu estou tentando salvar nosso casamento. Mas se você não confia em mim, talvez seja melhor mesmo nos separarmos. A palavra separação foi como um tapa na minha cara. Era isso que eu queria? Destruir meu casamento por causa de suspeitas que eu nem tinha certeza se eram verdadeiras? Decidi dar um ultimato. Ou Gabriel me provava que não tinha nada com Fernanda, ou eu pediria o divórcio. Como você quer que eu prove uma coisa que não existe, Helena? Como posso provar que não estou traindo você? Me apresente para ela. Marca um jantar. Me inclua nas conversas de trabalho de vocês. Se não tem nada escondido, por que tanto mistério? Gabriel concordou, apesar de achar a situação constrangedora. Marcou um jantar no fim da semana, incluindo Fernanda e o marido dela, que eu não sabia que existia. Quando Carla soube do jantar, ficou visivelmente nervosa. Prima, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Eles podem ter combinado alguma coisa para te enganar. Carla, ela vai levar o marido. Se eles tivessem um caso, não faria sentido incluir o marido dela no encontro. Pode ser só teatros, Helena. Eles podem ter inventado essa história de marido para te enganar. Por mais que eu tentasse, não conseguia encontrar lógica nos argumentos de Carla. Se Gabriel e Fernanda realmente tivessem um caso, por que criariam uma situação tão complicada só para me enganar? O jantar foi revelador, mas não da forma que eu esperava. Fernanda chegou de mãos dadas com Rodrigo, um homem simpático e comunicativo que trabalhava como engenheiro. Eles tinham acabado de voltar da lua de mel. Tinham se casado 3 meses atrás. Durante o jantar, Fernanda me mostrou fotos do casamento. Falou sobre os planos que tinham para comprar uma casa, sobre a viagem que estavam planejando para o fim do ano. Era claramente uma mulher apaixonada pelo marido, não uma mulher tendo um caso extraconjugal. Gabriel e Fernanda conversaram sobre o caso que estavam trabalhando juntos. Uma questão complexa de direito empresarial que envolvia 3 empresas diferentes. Era, obviamente, uma relação profissional, cordial, mas completamente platônica. Saí daquele jantar me sentindo idiota. Como pude acreditar que aquela mulher estava tendo um caso com meu marido? Todas as evidências que Carla me mostrou de repente pareciam muito fracas, muito circunstanciais. No caminho de casa, pedi desculpas para Gabriel. Amor, eu estava completamente paranoica. Fernanda é uma pessoa adorável e vocês claramente têm apenas uma relação profissional. Helena, eu entendo sua insegurança, mas você quase destruiu nosso casamento por causa de ciúmes infundados. Eu sei, e sinto muito. Prometo que vou parar com essa paranoia toda. Naquela noite, fizemos as pazes. Gabriel foi carinhoso e compreensivo. Disse que entendia que eu tinha sido influenciada pelos rumores maldosos que circulavam sobre nosso casamento. O importante é que agora você vê a verdade. Fernanda não é uma ameaça para nosso casamento. Liguei para Carla no dia seguinte para contar sobre o jantar. Prima, conheci a Fernanda ontem. Ela é casada, apaixonada pelo marido, e claramente não tem nenhum interesse romântico no Gabriel. Esperava que Carla ficasse feliz por eu ter esclarecido a situação, mas sua reação foi estranha. Helena, você está sendo ingênua de novo.
Mulher que tem caso sempre leva o marido para disfarçar. É a estratégia mais velha do mundo. Carla, eles acabaram de se casar. Ela me mostrou fotos da lua de mel. Pode ser tudo armação, prima. Hoje em dia é muito fácil falsificar fotos. Comecei a ficar incomodada com a insistência de Carla em manter viva uma teoria que claramente não fazia sentido. Por que ela estava tão investida em provar que Gabriel me traía? Carla, eu acho que você está exagerando. Conheci a mulher pessoalmente. Conversei com ela. Vi como ela trata o marido. Não há nada suspeito ali. Helena, você sempre foi ingênua demais. É por isso que você não consegue ver o que está na sua frente. A conversa terminou de forma tensa. Pela primeira vez, comecei a questionar as motivações de Carla. Por que ela estava tão determinada a me convencer de que meu marido me traía? Nas semanas seguintes, tentei reconstruir meu casamento. Gabriel e eu voltamos às nossas rotinas normais, fizemos as pazes, retomamos nossa intimidade. Aos poucos, fui percebendo como tinha sido tola em acreditar em rumores sem fundamento. Mas Carla não desistiu. Ela continuava aparecendo na minha casa com novas evidências contra Gabriel. Sempre alguma coisa que alguém havia visto, algum comentário que alguém havia feito, alguma situação suspeita. Prima, a Júlia me contou que viu Gabriel saindo de um motel na semana passada. Carla, você tem certeza de que era ele? A Júlia conhece Gabriel bem o suficiente para ter certeza. Ela disse que reconheceu o carro dele. Comecei a investigar essas histórias mais cuidadosamente. Liguei para a Júlia e perguntei diretamente sobre o que ela havia visto. Júlia, a Carla me disse que você viu Gabriel saindo de um motel. Você tem certeza de que era ele? Júlia ficou confusa. Helena, eu nunca disse isso para Carla. Na verdade, nem sei direito como é o carro do Gabriel. Meu sangue gelou. Carla havia inventado aquela história? Decidi testar outras informações que ela havia me passado. Liguei para pessoas que supostamente tinham visto Gabriel em situações comprometedoras. Nenhuma delas confirmou ter visto ou comentado nada sobre meu marido. Foi quando comecei a suspeitar que Carla estava inventando todas aquelas histórias. Mas por quê? Qual seria a motivação dela para destruir meu casamento? Comecei a prestar mais atenção no comportamento de Carla. A forma como ela falava sobre Gabriel, como reagia quando eu contava coisas boas sobre nosso relacionamento, como insistia em encontrar problemas onde não havia. E então me lembrei da reação estranha dela quando anunciei meu noivado. O brilho estranho nos olhos dela, o sorriso que não chegou até os olhos, as perguntas invasivas sobre Gabriel. Será que Carla estava com inveja do meu casamento? A suspeita foi crescendo aos poucos. Comecei a observar como ela reagia quando eu falava sobre momentos felizes com Gabriel, sobre nossos planos para o futuro, sobre nossa intimidade. Sempre havia um comentário ácido, uma forma de diminuir minha felicidade, uma maneira de plantar dúvidas na minha cabeça. Que bom que vocês estão bem, prima. Mas você tem certeza de que Gabriel está sendo sincero com você? Helena, homem que demonstra muito carinho em público, às vezes está compensando alguma coisa que faz em privado. Comentários aparentemente preocupados, mas que sempre tinham o efeito de me deixar insegura. Foi quando decidi fazer minha própria investigação. Se Carla estava inventando histórias sobre Gabriel, precisava haver alguma evidência disso. Comecei a anotar todas as informações que ela me passava, com datas e detalhes, para depois conferir a veracidade. E o que descobri me chocou. Praticamente tudo que Carla havia me contado sobre Gabriel era mentira. As pessoas que supostamente haviam visto ele em situações comprometedoras negavam ter feito qualquer comentário. Os locais onde ele supostamente havia sido visto com outras mulheres nem existiam ou ele comprovadamente não estava lá nas datas mencionadas. Carla havia criado uma campanha sistemática de difamação contra meu marido, mas ainda me faltava entender o motivo. Por que minha prima, que eu amava como irmã, faria uma coisa dessas comigo? A resposta veio de uma fonte inesperada. Minha tia Márcia, mãe de Carla, me procurou num dia que eu estava particularmente angustiada com toda a situação. Helena, querida, eu preciso conversar com você sobre uma coisa delicada. Ela parecia nervosa, como se não soubesse como abordar o assunto. É sobre a Carla. Eu tenho notado que ela anda estranha desde seu casamento. Meu coração disparou. Estranha como? Ela fala muito sobre você e o Gabriel. Demais, sabe? Sempre questionando se vocês estão realmente felizes, se o Gabriel é realmente fiel, se você não está sendo enganada. Tia Márcia respirou fundo antes de continuar. Helena, eu acho que a Carla está com inveja do seu casamento. Ela sempre teve dificuldade em aceitar quando coisas boas acontecem com outras pessoas, especialmente com você. Mas por quê? Nós somos como irmãs desde pequenas.
Exatamente por isso. Carla sempre foi a queridinha da família. Sempre teve mais atenção que você. Quando você se casou com um homem maravilhoso e teve um casamento lindo, ela não conseguiu lidar com o fato de que você havia conquistado algo que ela sempre quis e nunca conseguiu. As palavras da tia Márcia foram como peças de um quebra-cabeça se encaixando. De repente, tudo fazia sentido. A insistência de Carla em ajudar com os preparativos do casamento, ela queria ter controle sobre todos os detalhes. As perguntas invasivas sobre Gabriel, ela estava procurando defeitos nele desde o início. A campanha de rumores, ela estava tentando destruir minha reputação para que eu parecesse uma mulher infeliz e enganada. As mentiras sobre Gabriel e Fernanda, ela estava tentando criar problemas no meu casamento para destruí-lo. Tia, a senhora tem certeza disso? Helena, uma mãe conhece sua filha. Carla sempre teve esse lado competitivo com você, mas antes eram coisas pequenas. Agora que você tem algo que ela realmente quer, um casamento feliz, ela não está conseguindo controlar a inveja. Saí da conversa com tia Márcia com um misto de alívio e indignação. Alívio por entender finalmente o que estava acontecendo. Indignação por descobrir que minha prima havia tentado destruir minha vida por inveja. Mas ainda precisava de provas concretas antes de confrontá-la. Decidi fazer um teste. Inventei uma história sobre Gabriel e contei para Carla para ver como ela reagiria. Carla, aconteceu uma coisa estranha ontem. Gabriel chegou em casa muito tarde. Disse que teve uma reunião de emergência no escritório. Mas quando liguei lá, o segurança disse que o prédio fechou no horário normal. Os olhos de Carla brilharam com interesse. Prima, eu já te falei que você precisa ficar atenta a essas situações. Gabriel pode estar usando o trabalho como desculpa para encontrar com outras pessoas. Você acha que eu deveria confrontá-lo? Claro! Você não pode deixar passar essa. É mais uma evidência de que ele está escondendo alguma coisa de você. Era exatamente a reação que eu esperava. Carla não só acreditou na minha história inventada, como ainda me incentivou a criar problemas com Gabriel por causa dela. No dia seguinte, liguei para Carla de novo. Prima, você não vai acreditar no que descobri. Falei com a recepcionista do prédio do Gabriel e ela confirmou que ele realmente saiu tarde ontem. Parece que realmente teve uma reunião de emergência. A decepção no rosto de Carla foi óbvia. Ah, que bom então. Mas Helena, você precisa continuar de olho. Uma andorinha só não faz verão. Fiz esse teste várias vezes nas semanas seguintes. Sempre que eu inventava uma situação suspeita sobre Gabriel, Carla imediatamente assumia que ele estava mentindo e me incentivava a desconfiar dele. Quando eu descobria que tinha sido mal entendido, ela ficava visivelmente desapontada. Estava claro que ela queria que meu casamento desse errado. Decidi que era hora de confrontá-la diretamente. Marquei um almoço com Carla num restaurante tranquilo. Queria ter essa conversa em público para evitar uma explosão emocional muito grande. Carla, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ela deve ter percebido algo no meu tom de voz, porque ficou imediatamente na defensiva. O que foi, prima? Eu descobri que você tem mentido para mim sobre Gabriel. Várias das histórias que você me contou não são verdadeiras. Carla empalideceu, mas tentou manter a compostura. Como assim? Eu nunca menti para você. Carla, eu conferi. A Júlia nunca viu Gabriel saindo de motel nenhum. A Ana nunca comentou nada suspeito sobre ele. O Marcos nunca ouviu rumores sobre nosso casamento. Você inventou tudo isso. O silêncio foi longo e constrangedor. Carla me olhava como se estivesse calculando o que dizer. Helena, eu só estava tentando te proteger. Me proteger do quê? Do meu marido que me ama? Do meu casamento feliz? Você não entende, prima. Homens como Gabriel não ficam satisfeitos com uma mulher só. Eu estava tentando abrir seus olhos antes que você se machucasse de verdade. Carla, você não tem nenhuma evidência real de que Gabriel me trai. Você simplesmente decidiu que meu casamento não podia dar certo e fez de tudo para sabotá-lo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Helena, você sempre teve tudo tão fácil na vida. Sempre foi a queridinha dos professores. Sempre teve notas melhores que as minhas. Sempre foi vista como a prima responsável e inteligente. Finalmente, a verdade estava saindo. E quando você casou com o Gabriel, com aquele casamento perfeito, toda a família ficou falando sobre como você tinha encontrado um príncipe encantado. Como você era abençoada, como você merecia toda aquela felicidade. Carla, eu nunca consegui ter um relacionamento que durasse mais de 6 meses. Nunca consegui encontrar alguém que me amasse de verdade. E você, que sempre foi a mais quietinha, a mais certinha, conseguiu o homem perfeito e o casamento dos sonhos. Ela estava soluçando agora. Toda a máscara de prima protetora havia caído. Eu não conseguia aceitar que você tinha conseguido algo que eu sempre quis e nunca consegui ter.
E pensei que se eu mostrasse que seu casamento não era tão perfeito assim, que Gabriel não era tão príncipe encantado assim, talvez você se sentisse melhor com seus próprios fracassos amorosos? Carla não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Senti uma mistura de pena e raiva. Pena porque percebi que Carla estava sofrendo com suas próprias inseguranças. Raiva porque ela havia tentado destruir minha felicidade para se sentir melhor consigo mesma. Carla, você quase destruiu meu casamento. Gabriel e eu passamos meses brigando, desconfiando um do outro, porque eu acreditei nas suas mentiras. Eu sei e sinto muito. Eu nunca quis que chegasse tão longe. Mas chegou. E agora eu não sei se posso confiar em você de novo. Saímos daquele almoço com nossa relação completamente transformada. Carla havia pedido desculpas, mas o estrago estava feito. A confiança que eu tinha nela, construída ao longo de décadas, havia sido quebrada. Contei tudo para Gabriel naquela noite. Ele ficou chocado com a extensão da campanha de difamação de Carla, mas também aliviado por entender finalmente por que nosso casamento havia passado por aquela crise. Helena, eu cheguei a pensar que você estava ficando louca com tanto ciúme infundado. Agora entendo que você estava sendo manipulada. Gabriel, sinto muito por ter duvidado de você. Sinto muito por ter acreditado nas mentiras dela. O importante é que agora sabemos a verdade. E podemos recomeçar nosso casamento sem essas interferências externas. Decidimos que precisávamos de um tempo longe de toda a família para curar as feridas e reconectar nossa relação. Pegamos uma semana de férias e fomos para uma pousada no interior. Só nós dois. Foi uma semana mágica. Conversamos sobre tudo o que havia acontecido, sobre como nos sentimos durante aqueles meses difíceis, sobre nossos planos para o futuro. Fizemos as pazes de verdade, não só superficialmente. Helena, eu quero que você saiba que nunca pensei em desistir de você, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo quando eu estava completamente paranoica e te acusando de coisas absurdas, eu sabia que aquilo não era você. Eu sabia que alguém estava colocando essas ideias na sua cabeça. Só não imaginava que fosse sua própria prima. Voltamos daquela viagem mais unidos e mais fortes. Havia algo poderoso em ter superado uma crise tão grande juntos. Sabíamos que se havíamos conseguido passar por aquilo, poderíamos passar por qualquer coisa. Mas ainda tinha a questão de como lidar com Carla e com o resto da família. A história toda acabou vazando, como sempre acontece em famílias. Tia Márcia contou para minha mãe, que contou para outras tias, que contaram para os primos. Logo, toda a família sabia que Carla havia tentado sabotar meu casamento por inveja. A reação foi de choque e desaprovação geral. Carla havia sempre sido querida na família, mas seu comportamento em relação a mim foi considerado inaceitável por todos. Nos almoços de domingo seguintes, Carla mal conseguia olhar nos meus olhos. Todos tratavam ela com frieza, como se ela fosse uma persona não grata. Eu até senti pena dela. Mas o que mais me chocou foi descobrir que outras pessoas da família já haviam percebido o comportamento estranho de Carla em relação a mim, mas nunca haviam comentado nada. Helena, minha tia Sônia me disse, a gente sempre notou que a Carla tinha ciúmes de você. Quando vocês eram pequenas, ela sempre tentava chamar mais atenção quando você recebia elogios, mas a gente achava que ela ia crescer e superar isso. Vocês percebiam e nunca me falaram? A gente não queria criar problemas na família, e achávamos que não era nada sério. Fiquei pensando em quantas situações da nossa infância e adolescência fizeram sentido agora que eu sabia sobre os ciúmes de Carla. Às vezes que ela me fazia sentir mal sobre alguma conquista minha. Às vezes que ela minimizava minhas alegrias ou exagerava meus problemas. Era um padrão que vinha de muito tempo, e eu nunca havia percebido. Carla tentou se aproximar de mim algumas vezes depois da nossa conversa no restaurante. Mandava mensagens pedindo desculpa, ligava querendo explicar melhor seus sentimentos, aparecia na minha casa tentando conversar, mas eu precisava de tempo. A traição havia sido muito profunda, muito calculada. Não era algo que eu pudesse perdoar da noite para o dia. Helena, por favor, não deixa isso acabar com nossa amizade. Somos primas, praticamente irmãs. Eu sei que errei, mas posso mudar. Carla, você não só mentiu para mim. Você tentou destruir meu casamento de forma sistemática e premeditada. Isso não é um erro pontual. É uma campanha de sabotagem. Eu estava confusa, com ciúmes, não estava pensando direito. Você estava pensando sim. E muito bem. Você planejou cada mentira, cada história inventada, cada forma de me fazer duvidar do Gabriel. Era doloroso aceitar, mas eu precisava reconhecer que a Carla que eu conhecia, ou pensava conhecer, talvez nunca tivesse existido realmente. Gabriel foi muito paciente comigo durante esse processo de luto pela perda da relação com minha prima.
Ele entendia que para mim era como descobrir que uma irmã havia me traído. Amor, sei que é difícil, mas talvez seja melhor assim. Agora você sabe quem ela realmente é e pode se proteger de futuras tentativas de sabotagem. Ele tinha razão. Era melhor saber a verdade, mesmo que doesse. Meses se passaram. Carla continuou tentando se aproximar, mas eu mantive distância. Nos eventos familiares, éramos cordiais, mas não íntimas. Eu havia aprendido a não confiar mais nela com detalhes da minha vida pessoal. Foi quando aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica da situação. Carla começou a namorar um homem chamado Eduardo. Eles se conheceram num curso de especialização e, pela primeira vez em anos, eu vi Carla genuinamente feliz e apaixonada. Eduardo era diferente dos outros homens com quem ela havia se relacionado. Era maduro, estável, carinhoso. E, mais importante, parecia realmente interessado em construir algo sério com ela. O namoro evoluiu rapidamente. Em 6 meses, eles estavam morando juntos. Em 1 ano, Eduardo pediu ela em casamento. Ver Carla feliz e realizada mudou minha perspectiva sobre toda a situação. Entendi que muito do comportamento dela em relação ao meu casamento vinha de uma profunda insatisfação com sua própria vida amorosa. Quando ela finalmente encontrou seu próprio príncipe encantado, os ciúmes do meu relacionamento desapareceram completamente. Carla me procurou algumas semanas antes do casamento dela. Helena, eu sei que não mereço seu perdão, mas gostaria muito que você fosse minha madrinha. A pergunta me pegou de surpresa. Depois de tudo que havia acontecido, eu não esperava ser incluída no casamento dela. Carla, eu não sei se é uma boa ideia. Prima, eu sei que estraguei tudo entre a gente. Sei que tentei destruir seu casamento por ciúmes e inveja. Mas agora que eu encontrei meu próprio amor, entendo o quanto eu fui cruel com você. Ela estava chorando, visivelmente emocionada. Quando você se casou com Gabriel, eu senti como se você tivesse conseguido algo que era meu por direito. Como se o universo tivesse dado para você algo que deveria ser meu. Foi imaturo, foi egoísta, foi cruel. E agora? Agora eu entendo que cada pessoa tem seu próprio tempo, sua própria jornada. Você encontrou o Gabriel quando era para encontrar. Eu encontrei o Eduardo quando era para encontrar. Não há competição nisso. Fiquei em silêncio, processando as palavras dela. Helena, você foi a melhor amiga que eu tive na vida toda. Crescemos juntas, compartilhamos tudo. Eu estraguei isso por causa dos meus próprios problemas, das minhas próprias inseguranças. Mas não quero perder você para sempre. Era a primeira vez que Carla assumia completa responsabilidade por suas ações, sem tentar se justificar ou minimizar o que havia feito. Se você aceitar ser minha madrinha, será uma forma de mostrar que ainda existe uma chance de reconstruirmos nossa relação. Não como antes, porque eu sei que a confiança vai levar tempo para ser reconstruída, mas como uma nova versão de nós duas. A decisão não foi fácil. Conversei longamente com Gabriel, com minha mãe, comigo mesma. Parte de mim queria manter distância, se proteger de novas mágoas. Outra parte sentia saudades da amizade que tínhamos tido. No final decidi aceitar. Não porque eu havia perdoado completamente, mas porque acreditei que Carla havia realmente mudado e que merecia uma segunda chance. O casamento de Carla foi lindo. Ela estava radiante, Eduardo estava apaixonado, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que minha prima estava genuinamente feliz consigo mesma e com sua vida. No discurso como madrinha, falei sobre segundas chances, sobre crescimento pessoal, sobre como às vezes precisamos passar por momentos difíceis para nos tornarmos pessoas melhores. Carla e eu tivemos nossos desafios ao longo dos anos. Houve momentos em que nossa amizade foi testada, momentos em que pensamos que talvez não conseguíssemos superar certas diferenças. Olhei para ela e vi lágrimas em seus olhos. Mas aprendi que o amor verdadeiro, seja entre primas, amigas ou cônjuges, é capaz de superar erros, de perdoar mágoas, de crescer mais forte depois das tempestades. Após o casamento, Carla e eu começamos lentamente a reconstruir nossa relação. Não era como antes. Havia uma cautela que não existia anteriormente. Mas era honesto. Era real. Era baseado em quem nós realmente éramos. Não em idealizações. Ela nunca mais fez comentários negativos sobre meu casamento. Pelo contrário, às vezes pedia conselhos sobre como manter um relacionamento saudável, reconhecendo que Gabriel e eu tínhamos conseguido construir algo sólido. Helena, como vocês fizeram para superar aquela crise toda? Porque eu sei que foi culpa minha, mas vocês saíram mais fortes do que entraram. Carla, a base do nosso relacionamento sempre foi sólida. Suas interferências criaram ruído, mas não conseguiram destruir o que Gabriel e eu tínhamos construído juntos. E como vocês reconstruíram a confiança? Com tempo, paciência e muita conversa.
E principalmente decidindo que queríamos lutar pelo nosso casamento, não contra ele. Hoje, 3 anos depois de toda essa história, posso dizer que saí mais forte e mais sábia. Aprendi a identificar quando alguém está tentando sabotar minha felicidade. Aprendi que nem sempre as pessoas que dizem nos amar têm nossas melhores intenções no coração. Mas também aprendi sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como as pessoas podem mudar quando enfrentam suas próprias inseguranças e encontram sua própria felicidade. Meu casamento com Gabriel está mais sólido do que nunca. Passamos por uma tempestade que poderia ter nos destruído, mas escolhemos nos agarrar um no outro em vez de deixar que as interferências externas nos separassem. Carla e Eduardo estão felizes juntos, e nossa relação, embora diferente do que era antes, tem uma base de honestidade e maturidade que não existia anteriormente. Aprendi que a inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que existem. Pode fazer pessoas que amamos tentarem destruir nossa felicidade simplesmente porque não conseguem lidar com suas próprias frustrações. Mas também aprendi que a verdade sempre vem à tona. Por mais elaborados que sejam os esquemas de manipulação, por mais convincentes que sejam as mentiras, a realidade sempre acaba se impondo. O mais importante é que aprendi a confiar no meu próprio julgamento. Durante aqueles meses terríveis, eu permiti que as palavras de Carla tivessem mais peso do que minha própria percepção da realidade. Nunca mais farei isso. Gabriel continua sendo o homem maravilhoso que eu me casei. Atencioso, fiel, companheiro. A diferença é que agora eu valorizo ainda mais essas qualidades, porque sei o que é quase perder alguém por acreditar em mentiras. E Carla? Carla aprendeu que a felicidade não é um recurso limitado. Não é porque alguém é feliz que sobra menos felicidade para o resto do mundo. Cada pessoa pode construir sua própria história de amor, no seu próprio tempo. A família toda aprendeu uma lição importante sobre interferência em relacionamentos alheios. Hoje todos são mais cuidadosos com comentários e fofocas, entendendo o poder destrutivo que palavras maldosas podem ter. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que está ouvindo esta história, seria: confie no seu próprio julgamento. Quando alguém tenta constantemente plantar dúvidas na sua cabeça sobre seu relacionamento, questione as motivações dessa pessoa. Pessoas que realmente te amam querem ver você feliz. Se alguém está sempre tentando encontrar problemas na sua felicidade, talvez o problema esteja nessa pessoa, não na sua vida. E se você é alguém que sente inveja da felicidade alheia, busque ajuda. Trabalhe suas próprias inseguranças. Construa sua própria felicidade. Tentar destruir a felicidade dos outros nunca vai fazer você se sentir melhor consigo mesmo. A inveja é um buraco negro que consome tudo ao redor, incluindo quem a sente. A única saída é reconhecê-la, enfrentá-la e escolher focar na construção da própria felicidade, em vez da destruição da felicidade alheia. Hoje posso dizer que sou grata por ter passado por essa experiência. Foi dolorosa, foi difícil, mas me ensinou lições valiosas sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre perdão e sobre a importância de proteger nossa paz mental de interferências tóxicas. Gabriel e eu planejamos ter filhos em breve. Quando eles chegarem, uma das primeiras coisas que vou ensinar é a identificar pessoas que tentam sabotar sua felicidade e a se afastar delas, mesmo que sejam pessoas da família. Porque aprendi que família não é só quem compartilha nosso DNA. Família são as pessoas que genuinamente querem nosso bem-estar e nossa felicidade. E às vezes, infelizmente, essas duas definições não coincidem. Carla e eu encontramos um caminho de volta uma para a outra. Mas isso só foi possível porque ela enfrentou seus próprios demônios e encontrou sua própria felicidade. Se ela continuasse solteira e frustrada, provavelmente continuaria tentando sabotar meu casamento. A mudança real só acontece quando a pessoa reconhece seus erros e faz o trabalho interno necessário para se transformar. Desculpas vazias e promessas de mudança, sem ações concretas, não servem para nada. Foi uma jornada longa e dolorosa, mas que me transformou numa pessoa mais forte, mais sábia e mais capaz de proteger minha própria felicidade. E você que está me ouvindo, já passou por algo parecido? Já teve alguém próximo tentando sabotar sua felicidade por inveja? Como lidou com essa situação? Gostou dessa história? Me conta nos comentários qual foi a parte que mais te marcou e de que cidade você está ouvindo. Sua opinião é muito importante para mim. E não esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias como essa.